Estudos recentes demonstram que há uma relação entre vacina contra a herpes zoster e prevenção de demências como Alzheimer. Esse é o tema do nosso programa de hoje e eu converso com um super especialista, o professor Dr. Ricardo Nitrini. Dr. Ricardo Nitrini é professor titular sênior de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, coordenou o GNCC do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenou também o Centro de Referência em Distúrbios Cognitivos, o CEREDIC, do HC da Faculdade de Medicina da USP, e é o atual editor-chefe da revista Demência e Neuropsicologia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Lina, bom dia a todos que nos ouvem. É uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje para trazer informações para os nossos ouvintes sobre esse assunto tão importante. Então, vamos começar esclarecendo o que é o herpes zoster e se realmente ele tem predileção para acometer pessoas idosas, acima de 60 anos. Herpes zoster é uma doença causada por um vírus chamado vírus varicela zoster. O mesmo vírus que causa catapora ou varicela, que é o nome mais correto. Esse vírus, depois que causa varicela, ou mesmo depois que uma criança é vacinada com vírus atenuado da varicela, esse vírus não é totalmente eliminado do nosso organismo. Fica latente no nosso organismo, especialmente dentro de neurônios que fazem parte de neurônios mais do sistema nervoso periférico. E esse vírus pode, em determinadas condições, se reativar. Quando ele se reativa, ele não causa a mesma infecção, do mesmo tipo da varicela, que acomete, vamos dizer assim, quase inteiramente nossa pele, vesículas. Ele vai afetar uma determinada região, que é a região que está onde estão os vírus, os nervos daquela pessoa. Então, vai acometer, por exemplo, uma região do tórax, ou uma região da perna, ou uma região dos olhos, ou uma região da testa do indivíduo, depende de que região que foi afetada, foi comprometida, ou que foi reativada por esse vírus. Então, é o mesmo vírus que causa a varicela, é que causa o zoster. Essa infecção, que é chamada então, de herpes zoster, é o antigo chamado de cobreiro, né? Algumas pessoas chamavam isso de cobreiro. Quer dizer, é uma inflamação que ocorre numa determinada região localizada da pele do indivíduo, com pequenas vesículas, coçam no início, depois se tornam dolorosas e podem eventualmente causar dores intensas. Essas dores intensas pode acabar incapacitando a pessoa para as atividades do dia a dia? Quer dizer, pode durar muito tempo essa manifestação? Geralmente essas dores duram em torno até 4, 5 semanas. Muito mais, de certo modo, raramente, pode continuar com uma neuralgia intensa, e essa chamada neuralgia pós-herpética, quer dizer, já não há mais a infecção, mas houve uma lesão do sistema nervoso, por causa desse acometimento pelo vírus, que causa uma alteração chamada pós-herpética. Significa que ocorreu depois e se manifesta como dores às vezes muito intensas, que exigem tratamentos difícil o tratamento, mas acabam por melhorar com o tratamento continuado. E nós sabemos o que é que causa ativar essa manifestação? Então, existem diversos fenômenos que causam ativação. Primeiramente, a queda da imunidade. Esse sistema está contido pelo nosso sistema imune, os vírus estão contidos, mas se a nossa imunidade cair, esses vírus podem ser reativados. Então, quando acontece isso? Quando o indivíduo está submetido a um tratamento, imunossupressão, por exemplo, quando o indivíduo apresenta uma doença que deprime a imunidade, como uma leucemia, ou um linfoma, ou mesmo câncer, pode reativar esse sistema. E mais? Recentemente, o Covid, muitas vezes afetou esse sistema, causando infecção, reativação do vírus. Mas outra causa que é importante é o envelhecimento. Então, no envelhecimento, a nossa imunidade cai e é mais frequente que aconteçam esses episódios de herpes zoster, como é chamado, o herpes zoster, de idosos. E, de fato, como são várias as causas que podem dar reativação nesse vírus, como o senhor citou, então, uma pessoa idosa, ela pode ser acometida várias vezes durante a vida.
Pode haver diversas vezes, não é que tendo uma vez não pode ser mais acometido. Tá. Não é tão comum que o indivíduo tenha diversas vezes reativação, mas pode acontecer. Na verdade, quando a reativação desse vírus que está latente no nosso corpo, como o senhor explicou, qual é a relação, afinal de contas, que tem com os nossos neurônios, com o nosso cérebro? Pode afetar a cognição em algum momento? O zoster, ele, como eu falei, ele é mais localizado na pele, mas é um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode afetar todo o organismo, como qualquer processo inflamatório. Tá. Simples gripe que afeta todo o nosso organismo. Enfim, o processo inflamatório não se localiza só ali, tem repercussão em todo o nosso organismo. Agora, o vírus do zoster, ele pode efetivamente acometer o sistema nervoso, principalmente os vasos do sistema nervoso, as artérias do sistema nervoso. Desde artérias grandes a artérias pequenas. Podem causar acidentes vasculares cerebrais. Pode causar também uma vasculite do sistema nervoso. É um processo, quando acontece vasculite do sistema nervoso ou acidentes vasculares cerebrais, é algo sério, né? Não é tão frequente, mas pode acontecer de haver vasculite do sistema nervoso ou acidentes vasculares cerebrais. Algo bem sério, portanto, só isso já seria suficiente para que a gente tivesse bastante medo dessa infecção. Quer dizer, a alteração da pele não é simples, pode causar dores, mas o acidente vascular cerebral é muito mais grave. Claro. Sim, um acidente vascular cerebral, um AVC, pode, inclusive, comprometer, então, memória, linguagem da pessoa e acabar se desenvolvendo um tipo de demência. Pode sim. Mas eu não acredito que tenha sido que seja esse o principal mecanismo que leva à demência nos pacientes que tiveram infecção pelo herpes zoster, que não foram vacinados, por exemplo, que podem desenvolver demência. Eu não acredito que o mecanismo de acidente vascular cerebral seja o mais importante, embora ele também seja importante, como você mencionou. Qual o mecanismo, então? O senhor pode explicar para a gente qual que é o mecanismo mais importante dessa relação do herpes zoster com demência? Bom, há muito tempo que se tinha observado que esse fenômeno ocorria, ou seja, indivíduos que apresentavam infecção zoster, apresentavam zoster, a reativação do vírus, tinham mais frequentemente demência. Agora, é complicado, né, você estabelecer uma relação causal clara, porque os indivíduos que têm reativação são indivíduos mais idosos. Eles muitas vezes têm doença que diminui a imunidade. Muitas vezes eles têm diversas causas. Alguns indivíduos, por exemplo, são mais descuidados com a sua saúde, enfim. Tem tantas variáveis que podem interferir que uma relação de associação entre um fenômeno e outro é difícil de se confirmar que seja causal. Ou seja, existem muitas outras coisas interferindo. A importância desse estudo recente foi que esse estudo recente mostrou que indivíduos muito parecidos, certo? Indivíduos que tinham um pouquinho menos de 80 anos, indivíduos que tinham um pouquinho mais de 80 anos e que aparentemente não diferiam em mais nada. Eles só diferiam de ter nascido uns dias antes ou uns dias depois. Eles eram iguais. E esses indivíduos que correspondiam provavelmente a duas populações muito parecidas, quando eles foram vacinados ou não foram vacinados, por que foi feita essa diferença? Porque, aparentemente, pelo menos nesse estudo, eles vacinaram pessoas antes dos 80 e não vacinaram pessoas acima dos 80. Por que eles fizeram isso? Porque a vacinação antes dos 80 é mais importante do que a vacinação depois dos 80. Ou seja, por quê? Para essa vacina, a Zostavax, mais demonstrado que a vacinação antes dos 80 funcionava melhor do que a vacinação depois. Funcionava nos dois casos, mas funcionava melhor antes dos 80. E, evidentemente, foi uma medida econômica, certo? Uma medida que a população inteira do país. Então, você tem que vacinar aqueles que têm maior benefício, tá certo? E então os que tinham menos de 80. E os que tinham mais de 80 não foram vacinados. Então, eles tinham dois grupos muito parecidos, que tinham nascido alguns dias antes ou alguns dias depois, para comparar. Nesse caso, eles foram capazes de demonstrar que aqueles que foram vacinados tiveram menos ativação, menos herpes zoster. Essa é a primeira coisa. Certo? Bem menos herpes zoster.
E depois, seguindo esses indivíduos por 7 anos, eles tinham dados, né? Eles não seguiram de fato, eles tinham todos os dados computados no sistema de saúde do local. Eles verificaram que os indivíduos que foram vacinados tiveram 20% menos de demência do que os indivíduos que não foram vacinados. E aí, no caso, eles tiveram um estudo muito bem feito, ou seja, não havia nada de diferente. Eles foram procurar. Houve alguma diferença entre esse grupo e outro? E não encontraram diferenças. Eles não tinham mais, procuraram um médico mais vezes, eles não tinham. A única diferença que eles tinham, as duas únicas diferenças que tinham, ou três, se você quiser, eles tinham nascido uns dias antes, Tá. eles tinham menos zóster, tiveram menos infecções para os zóster e tiveram menos demência. Então, é um estudo muito bem feito. E o mais importante é que esse estudo já foi replicado em outros países, que não é difícil em países que têm um bom controle médico e que existe saúde pública bem feita, é possível fazer o mesmo estudo, repetir o mesmo estudo. Isso já foi repetido na Inglaterra, já foi repetido na Austrália, mostrando que esse fato é verdadeiro. Ou seja, reduz mesmo a incidência, no fundo, se você quiser, de demência nesse período. Perfeito. Ô, doutor Ricardo, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, mas a gente continua conversando, tá bom? Muito bem. Você não sai daí não, que tem o próximo bloco. Até já. A Câmara Municipal de São Paulo é uma instituição que valoriza a memória política da cidade. Aqui a gente faz isso por meio do programa Vossa Excelência a Memória, que está no ar desde 2021. A cidade que é boa para quem tem deficiência, ela é melhor para todo cidadão. Todos que chegaram aqui têm voto, né? Tem alguma representação. Nós já fizemos mais de 100 entrevistas com ex-vereadores neste plenário. Sobre a minha presidência, nós passamos a dar esse espaço democrático para as pessoas debater os problemas da cidade. Eles contam suas histórias, bastidores e a relação com os prefeitos da época. O poder ele se constitui não só do legislativo, do executivo e do judiciário. Tem um poder anterior que ninguém se dá conta de que existe, porque não convém saber que ele existe, que é o poder popular. Eu brinco dizendo que esse plenário aqui não é azul, não por acaso, né? Mas ele se compara ao Senado da República. Né? Aqui é o Senadinho. Então foi aí que nasceu a questão da martaxa. Então fizemos uma lei que é de um parágrafo, onde a prefeitura entende que precisa uma creche, se o imóvel estiver dentro de especificações técnicas de segurança, higiene e saúde, a prefeitura pode autorizar. Ponto, encerrada a lei. E disse, prefeito Jânio Quadros, eu não serei um Oscar Pedroso Horta da sua vida. Está aqui a sua carta e o senhor tem outros meios, se o senhor quer renunciar ao seu mandato, que o faça, não pelas minhas mãos. E todos estes depoimentos formam a história desta casa, fundada em 1560. Voltamos conversando hoje sobre a relação entre herpes zoster e prevenção de demência como Alzheimer com o especialista Dr. Ricardo Nitrini. Dr. Nitrini, continuando então ainda falando sobre a questão do estudo, essa questão de 20% de achado de prevenção de demência é um fato importante nesse universo das demências? De repetições ou mesmo de infecção de aparecimento do zoster é um fator de risco para demência, é um fator de risco. E se você puder controlar esse fator de risco, você reduz a ocorrência de doença. E como é que você pode controlar esse fator de risco? Com a vacinação. É isso. Então, e em termos de vacinação, qual que é a recomendação de vocês especialistas? Bom, a recomendação do Serviço de Saúde Pública do Brasil é que as pessoas depois de 50 anos se vacinem contra a zoster. Tá. O risco. E a vacinação, tanto é uma recomendação para todos acima dos 50 anos. Agora, existe a vacina que foi realizada nesse estudo, recentemente publicado, é uma vacina que não é uma vacina muito boa, é uma vacina com vírus atenuado, é uma vacina que tem um efeito para diminuir
a ocorrência do zoster em torno de 50%, nem chega a 50%. Agora, existe uma vacina nova. Uma vacina nova, que é uma vacina recombinante, que pega pedaços da parede do vírus e coloca um adjuvante, enfim, para aumentar a capacidade de produzir imunidade contra o vírus. E esse vírus tem um efeito próximo de 90% de impedir a ocorrência de zoster. Quer dizer, é uma vacina muito mais forte. Então, é possível que com essa vacina mais forte se tenha um efeito ainda maior do que 20%. Tá. Para prevenir a demência. Porque aqui nós não podemos dizer que preveniu a doença de Alzheimer. Preveniu demência no sentido geral. Então, esse estudo não permitiu dizer que era essa ou aquela forma de demência. Mas como a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, muito provavelmente a doença de Alzheimer estava aí, foi reduzida de prevalência. Isso é mais ou menos claro. Tá. Essa vacina é o quê? São 2 doses, não é isso? 2 doses de vacina. E com intervalo? Acho que é 1 mês entre um e outro. Eu não me lembro se é 1 mês ou 2 meses. 2 meses de intervalo. Essa vacina não está disponível ainda pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, professor? Não está. É uma vacina mais cara, mas eu creio que esta informação que temos agora provavelmente fará com que o nosso serviço público pense se não é vantajoso gastar isso para prevenir uma doença que acaba dando muito custo para as famílias, muito custo, inclusive, para o Estado. Seria muito interessante que houvesse um outro estudo similar que provasse que o efeito dessa vacina recombinante, essa vacina com vírus que não tem risco, né, para ninguém, porque não é um vírus atenuado, é simplesmente fragmentos vírus, essa não tem maior problema, e mesmo para pessoas imunodeprimidas podem usar. Se essa vacina tem um efeito ainda maior, se isso for comprovado, mesmo o custo mais alto compensaria. É claro que se for feito um estudo para vacinar uma boa parte da população, o preço seria melhor, o governo poderia negociar isso. Enfim, isso é algo ainda que exige um pouco mais de estudo para verificar se a vacinação com a vacina recombinante é melhor ainda do que a vacina atenuada. Perfeito. O senhor participa de tudo quanto é congresso, especialmente também os internacionais. É possível o senhor contar para a gente algumas novidades recentes em relação, inclusive, à prevenção das demências e da doença de Alzheimer? Bom, a prevenção das demências vem ocorrendo há bastante tempo estudos para verificar quais são os efeitos, quais são as causas mais importantes. Mais recentemente, algumas causas que não estavam incluídas como fatores de risco para a demência foram incluídas. Por exemplo, a baixa do nível o colesterol elevado não estava incluído como fator de risco para a demência, foi recentemente incluído. Um outro fator foi a poluição ambiental. A poluição ambiental não estava incluída e agora está incluído. Mas outros fatores de risco são principalmente a baixa escolaridade. O nosso meio é uma coisa que precisa ser cuidada, porque alfabetismo e baixa escolaridade é um fator de risco muito alto para a demência. Existem a hipertensão arterial não tratada, né? O diabetes não tratado, o alcoolismo, todos esses são fatores de risco. Traumatismo cranianos repetidos são fatores de risco. Então, existem pelo menos 12 a 13 fatores de risco bem conhecidos. E agora entra este, né? Quer dizer, o zoster entra com um fator de risco claro, né? Então, estava arrolado entre os fatores de risco, mas agora, com esse estudo, é claro que é um fator de risco importante. Né? Dentre as novidades para demências, inclusive para tratar, para diagnosticar, mais algum alerta, algum comentário complementar que o senhor pudesse fazer para a gente? Bom, há muitas novidades, né? Atualmente é possível fazer o diagnóstico de risco de doença de Alzheimer muitos anos antes do indivíduo vir a desenvolver a demência da doença de Alzheimer. Até, talvez, 15, 20 anos antes, é possível fazer esse diagnóstico. Entretanto, há que ter cuidado com essa informação, que ainda não existe um tratamento
modificador suficientemente bom para que, tendo uma informação como esta, ou seja, que o indivíduo, ao fazer esse exame, comprove, o exame de sangue é possível, provar que esse indivíduo está em risco para vir a desenvolver a doença de Alzheimer, não há ainda nada o que fazer, a não ser cuidar da pressão arterial, cuidar da glicemia, cuidar do colesterol, coisas que fazer atividade física, manter-se intelectualmente ativo, coisas que a gente já recomenda para todas as pessoas. Uhum. Qual seria o valor de dizer para uma pessoa que ela tem um fator de risco para a doença de Alzheimer, quando esse fator de risco é um fator que fica presente 15 anos antes? Imagine que ele tenha 75 anos e faça esse teste. E o teste que ele está em fator de risco. Ou seja, o que significa? Que ele poderá vir a desenvolver a demência da doença de Alzheimer quando ele tiver 90 anos. E qual é a vantagem no indivíduo que tem 75 saber que quando ele chegar a 90 ele poderá ter doença de Alzheimer? Como não há nada diferente para fazer, além de caminhar bastante, fazer atividade física, atividade intelectual, manter... Eu vejo a coisa com preocupação. Isso. Eu acho que isso fica mais no campo da pesquisa do que no campo da atividade prática. O campo da pesquisa é uma informação importante. É uma informação importante que você pode testar novos métodos terapêuticos. Tal. Mas na prática clínica, é apenas, no meu modo de ver, é claro, um fator de enorme preocupação da pessoa, sem que a pessoa tenha como prevenir. Eu dou um exemplo, se você me permitir. Claro. Imagine um indivíduo que é candidato a presidente da República e faz um exame desse. E o exame dele diz que ele tem risco para a doença. Bom, risco que pode apresentar a demência da doença de Alzheimer. Eu vou separar aqui a doença de Alzheimer da demência da doença de Alzheimer. Tá. A doença de Alzheimer pode começar 15 anos antes da demência da doença de Alzheimer. Mas se ele faz um exame que diz que ele tem risco da doença de Alzheimer, isso não quer dizer nada. Ele poderia se candidatar a senador, a presidente da República. Mas se isso vaza para a imprensa, o que você acha que vai acontecer? Então, nós estamos vivendo um momento que há novidades, há avanços, que têm que ser tratados com cuidado na prática clínica. A prática clínica é diferente da pesquisa. E esse tipo de coisa acaba também assustando a população. A gente tem recebido muitas perguntas. Mas por que é que eu também não posso fazer esse exame de sangue aos 30 anos de idade para saber o que eu posso fazer? Porque o senhor mencionou um indivíduo de 70 anos que, porventura, se tiver o exame positivo, ele pode desenvolver a doença e a demência aos 90. Mas esse exame, ele também ajuda a identificar 15 anos antes de uma pessoa com 30 anos? Não é assim, não. Né? Anos não, é uma alteração que ocorre, mais ou menos 20 anos antes do indivíduo desenvolver a demência. Certo? Como a demência geralmente se manifesta mais frequentemente depois dos 70 anos, a maior parte dos casos, por exemplo, após dos 70 anos, a maioria, eu acredito que esses exames possam vir a ser depois dos 55, 60 anos, é que você vai ter esse exame. Agora, há uma vantagem, certo, de você vir a saber que você tem o risco de vir a desenvolver. Não quer dizer que você vai desenvolver. Você tem o risco de vir a desenvolver. Claro. A vantagem disso? Eu acho que a população tem que ser bem informada disso, certo? Porque, por exemplo, se você faz um exame de colesterol e o seu colesterol está, o LDL do colesterol está aumentado, você tem risco de desenvolver um infarto do miocárdio, ou acidente cerebral ou outra doença vascular. Mas você tem medicamentos, você tem mudança de dieta, você tem medicamentos para baixá-los. Certo. É justo que seja feito esse exame, certo? Por exemplo, no prevenção de câncer, por exemplo. Ele previne. Mas a doença de Alzheimer ainda nós não temos. Nós temos esses métodos de prevenção que incluem agora, como eu falei, a vacina zoster. Mas para fazer essa vacina zoster, eu recomendo que todo mundo faça. Claro. Quem puder, faça. Eu já fiz a minha há algum tempo. Porque eu tinha medo do acidente vascular cerebral, já tinha medo disso. Eu também já fiz a minha. Eu já fiz. É claro que eu posso pagar isso. Não estou criticando quem não possa pagar. Claro. Quem não possa fazer, talvez possa fazer a vacina que é a vacina que foi testada aí, que deu 20%, é a vacina Zostavax, que é gratuita. É isso. Tá.
Professor, nós estamos terminando o nosso programa. Eu queria um recadão final seu e, olha, já te agradecendo pelos esclarecimentos incríveis, como sempre. Eu acho que dentro dessa nossa conversa, eu diria o seguinte: mais importante, procure vacinar-se. É um fator de risco, claro, é um fator de risco de doença vascular cerebral, é um fator de risco, além de tudo, é um risco de neurologia pós-herpética, que é um quadro complicado, doloroso, difícil, às vezes exige até cirurgia para resolver o problema da dor. Então, eu acho que é uma doença que é possível prevenir. Essa vacina mais nova dá uma possibilidade de prevenção dos zoster de quase 90%. Quem puder, deve fazer. Com que idade? Com a idade que deveria fazer. Eu acho que a proposta é a partir dos 50 anos. Tá. Você acha que um indivíduo que já tem 80 não pode fazer? Bom, nesse estudo que foi feito lá, diziam que acima dos 80 anos não valia muito a pena porque a prevenção era menor. Mas isso com a vacina anterior. Eu não sei dizer para você se essa nova vacina recombinante, se ela também tem importância acima dos 80. Mas eu julgo que sim. Tá. Essa é uma informação que eu vou ficar devendo. Mas vamos continuar, então, com espaço aberto para a gente estar esclarecendo isso mais para frente e acompanhando os novos estudos, tá bom? Tá bom. Super obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço a oportunidade de passar essas informações para as pessoas. Então, aqueles que tinham dúvida, podem agora ter sido esclarecidos de que vacinação é um dos mecanismos de prevenção. Não só prevenção de demência, como prevenção dos zoster, propriamente dito, prevenção de acidente vascular cerebral. Então, perfeito. Das pessoas acima dos 50 anos. Perfeito, muito obrigada. Olha, obrigada a você também. Continue participando, nos acompanhando nas redes sociais e no canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.